A Klabin, após desanimar os investidores ao anunciar as suas estimativas de investimento para o ano de 2024, jogou um verdadeiro banho de água fria nos investidores e os dividendos parecem cada vez menores e distantes. Mas qual o impacto do rebaixamento para a venda nos papéis da empresa? Como está o resultado em 2023? O que esperar dos dividendos e do preço teto atualizado da Klabin? E por fim, como ganhar dinheiro com ela? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Rebaixamento. Em relatórios divulgados, o Itaú BBA e Bank of America apontaram recomendação de venda para as units da Klabin, o KLBN11. Analistas destacam o cenário desfavorável para o papel e celulose no mercado internacional e o plano de investimento foi considerado decepcionante. O Itaú BBA rebaixou a sua recomendação para a Klabin de neutro para venda, dizendo esperar um ano de 2024 muito mais difícil para a fabricante de papel. O banco também reduziu o preço-alvo da ação de R$ 24 para R$ 22, o que implica um downside de 3% em relação ao preço de fechamento da quinta-feira. Segundo o analista Daniel Sasson, apesar das perspectivas do mercado de celulose terem melhorado para 2024, os resultados da Klabin devem piorar na comparação anual. O ponto de partida do preço da celulose está em torno de $650 por tonelada, mas a inflação de custos deve continuar persistente para a Klabin, o que deve elevar o custo de produção marginal para $550 por tonelada. Por isso, o Itaú refez as contas e agora enxerga um EBITDA de 6,5 bilhões no ano que vem, uma redução de 6% em relação à estimativa anterior do banco. Lucro despencando 88%. As más notícias em relação à Klabin não param por aí. A empresa de celulose reportou um lucro líquido de 245 milhões no terceiro trimestre de 2023, de acordo com dados do balanço financeiro da empresa divulgados no dia 25 de outubro. O resultado do terceiro trimestre de 2023 representa um tombo de 88% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Em comunicado, a Klabin afirmou que o resultado trimestral foi impactado pelo menor volume de vendas, redução nos preços de kraftliner e celulose e valorização do real em frente ao dólar. Se você entende que a Klabin é uma commodity e que ela é refém do preço internacional, esse tipo de coisa não deveria te surpreender, porque a Klabin, até pouco tempo atrás, no ano de 2020, estava apresentando um prejuízo de 2,4 bilhões de reais. O estopim para toda essa queda. O plano de investimentos apresentado no encontro com investidores da Klabin, realizado no dia 1º de dezembro, decepcionou tanto investidores quanto os bancos que fazem cobertura do papel. A nova projeção de investimentos da Klabin, de 4,5 bilhões, foi decepcionante, pois ficou acima das estimativas anteriores devido ao investimento de 1 bilhão de produção de madeira, disse o Bank of America. O banco manteve a recomendação de venda para a ação com preço-alvo em R$ 20, devido a uma perspectiva de custos mais pressionada e a desaceleração do mercado de papelão para containers. E esse mesmo relatório continua dizendo que, abre aspas, no geral, a atualização do investimento foi uma decepção para vários investidores e não foi bem recebida pelo mercado, que em média esperava valores mais baixos, na nossa opinião. Por outro lado, a administração observou que as estimativas do mercado para investimento em manutenção estão acima do que deveria proporcionar, uma vez que este investimento mais elevado deverá oferecer algum alívio de custos de magnitude semelhante no futuro. Fecha aspas. E os dividendos? A conta é simples. Com o aumento dos investimentos, a geração de caixa livre diminui e podemos esperar perda dos dividendos distribuídos. Então, o que é ruim vai piorar. Mas os defensores poderiam falar: uma empresa que não investe não cresce.
Concordo, mas ela já vem fazendo isso há muito tempo e os gastos feitos simplesmente não param. O investidor de KLBN11 nos últimos 10 anos perdeu para o índice de referência, o Ibov, e o investidor de KLBN11 nos últimos 5 anos performou somente 9% acima do Ibov, mostrando que para o investidor não é grande coisa. Mas aí você deve estar falando, e os dividendos, eles não são bons? Olha, eles também não são lá essas coisas. A média de dividend yield dos últimos 5 anos é de 3,85% e houve anos como 2013 que não pagou nada e em 2022 que só pagou 0,08%. De 2013 para cá, somente em 2018 e 2022 que a Klabin pagou mais de 6% em dividendos. Eu realmente não sei de onde as pessoas tiraram que esta é uma empresa boa para o investidor que gosta de dividendos, considerando os preços de hoje. Apenas para fins de comparação, enquanto o dividend yield da Klabin 11 está em 3,85% nos últimos 5 anos, o da Itaúsa está em 7,08%, que é quase o dobro. Além disso, a Itaúsa não possui um alto endividamento e nunca teve prejuízo. Preço-alvo atualizado. Mas calma, é possível ganhar muito dinheiro com a Klabin, desde que você compre pelo preço certo. É sobre isso que eu vou falar agora e mostrar para você o cálculo. Então vamos realizar a atualização do preço teto da Klabin segundo a maneira como eu entendo que é a mais adequada para se calcular o preço teto. A primeira coisa é entender sobre como que é feito a distribuição de dividendos da Klabin. Quando a gente entra aqui na política de dividendos e juros sobre capital próprio da Klabin, nós vemos aqui que ela é feita da seguinte maneira: target para distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. O Conselho de Administração terá como objetivo propor dividendos e ou juros sobre capital próprio de modo que o valor total de dividendos e juros sobre capital próprio corresponda a um percentual alvo de 15 a 25% do EBITDA ajustado, sem que isso, contudo, limite a discricionariedade do Conselho de Administração. Então, de 15% a 25%. Então, o que eu vou considerar aqui como o payout? Eu vou considerar 20%, que está ali no meio desses dois valores aqui, tá bom? Ao consultar as demonstrações financeiras da Klabin, eu preenchi aqui de 2017 até 2022 os valores do EBITDA ajustado exatamente igual às demonstrações financeiras. Porém, nós estamos agora em dezembro de 2023 e ainda não terminou o ano. Então, o que eu fiz? Olha, eu coloquei aqui primeiramente o resultado de janeiro a setembro, conforme as demonstrações financeiras, e esse resultado ele já está fechado. Então, eu precisei fazer uma projeção de qual que seria o EBITDA do quarto trimestre. Olhando aqui do período de 1º de janeiro até 30 de setembro, eu verifiquei aqui que no ano contra ano nós tivemos uma diminuição no EBITDA ajustado de 23%. Então, eu fui lá na demonstração de 2022, verifiquei qual que foi o valor está aqui, foi 1.905 bilhões. Então, eu coloquei 1.905 bilhões vezes 0,77 para demonstrar essa diminuição de 23% aqui, beleza? Então, eu cheguei que de 2017 para cá, nós tivemos um crescimento médio de 16,73. Então, eu coloquei esse EBITDA ajustado aqui de 6,1 bilhões, mais esse crescimento médio aqui de 16,73. Coloquei o payout de 20% aqui, tá? Esse payout de 20%. Então, o total de dividendos a distribuir seria de 1,4 bilhão. Total de ações da empresa, eu peguei lá no site do Status Invest, é esse total de ações aqui, 5.617.892.756. Então, eu chego a um dividendo por ação de 0,25. Qual que é o retorno exigido? Coloquei aqui o dividend yield alvo, 6%. Então, eu chego a um preço teto de 4,23. Mas qual que é hoje a cotação do KLBN4, por exemplo? Verifiquei aqui que está em 4,25.
porque teve até uma queda recentemente, né? E isso ajudou a ficar bem próximo do valor. Porém, como o ano que vem tem um monte de coisas que podem afetar o resultado, tem um monte de variáveis que é difícil prever. Então, o que que eu coloquei aqui, pessoal? Eu coloquei um prêmio de risco, que é algo seguinte, olha, essa empresa ela tem um risco. Então, com um preço teto de 4,23 e uma cotação atual de 4,25, eu ainda não me sinto confortável para entrar nessa empresa. Então, eu vou colocar um prêmio de risco aqui ainda maior. Vou colocar um prêmio de risco de 10%. Então, eu chego a um preço teto após o prêmio de R$ 3,84. Então, para mim, para KLBN 4 seria R$ 3,84 e para KLBN 5 seria de R$ 19,22. Isso me daria uma margem de segurança em relação ao preço de hoje de 11%. Então, esse seria hoje o meu valor mínimo para entrar aqui na Klabin 4, beleza? E pessoal, por que que é importante utilizar o preço teto para fazer uma entrada em uma empresa? Olha, a Klabin, ela é uma empresa de commodity. E uma empresa de commodity, o que ela possui muito é uma oscilação no seu resultado. Então, o ideal é que você entre nela quando ela está com preços mais atrativos. A linha vermelha é a linha da Klabin, enquanto essa linha aqui em azul é a linha do Ibov. Note que nos últimos 10 anos, Klabin praticamente empatou com o Ibov. Ela perdeu aqui 2% nos últimos 10 anos. Porém, se você tivesse entrado nesse intervalo aqui de vermelho aqui embaixo, se você tivesse entrado nessa região aqui, se você tivesse entrado nessa região aqui, você estaria melhor em relação ao Ibov. Então, o que você pode utilizar para te ajudar a superar o Ibov e comprar a preços melhores, porque preço importa e muito, é utilizar a estratégia do preço teto, que eu acabei de mostrar aqui para vocês como que eu faço esse cálculo, e hoje meu preço teto está em 4 e hoje o meu preço teto está em R$ 3,84 para KLBN 4, também para KLBN 3, é algo ali bem próximo, e o preço-alvo para a Unity KLBN 11 é R$ 19,22. Mas olha, se você ficou até aqui... Mas olha, eu gostaria de saber a sua opinião. O que que você achou da Klabin anunciando que vai fazer mais investimentos por ano que vem? Com isso, você vai ganhar menos dividendos se você for um acionista. Você gostou dessa notícia? É algo que te agradou? Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda com esse preço teto? Você concorda com essa minha técnica aqui de colocar o prêmio de risco de 10%? Coloque aí nos comentários, vamos trocar uma ideia aqui na seção de comentários. Se você ficou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então eu convido a você a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.